Principalmente para você, mãe, que recém teve o diagnóstico e tá aí apavorada, perdida, não sabe para onde vai. Entra na internet, tem um monte de informações, porém, são tudo informações soltas, né? Não tem ali um passo a passo. Como eu disse, tem receita de bolo para ajudar crianças autistas a se desenvolverem, mas precisa de uma estrutura, de um passo a passo, né? Para você ter esse direcionamento e não ficar perdida em tantas informações por aí afora. E acalma o teu coração. Não se desespere e sai desesperada procurando terapias. Dê essa oportunidade para você, de você mesma aprender como, sem milagres, sem grandes segredos, mas você pode ajudar o seu filho autista, porque você vai desenvolver um novo olhar sobre o autismo. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Aqui eu ajudo mães de autistas como vocês mesmas podem desenvolver o filho de vocês para ser uma criança autista calma, tranquila e de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e também terapeuta especialista em autismo. Hoje o nosso tema é especialmente para as mães que recém tiveram o diagnóstico de autismo do filho, mas não sabem qual a melhor terapia para ajudar o filho a se desenvolver. Então, não que as mães que o filho já faz terapia há um bom tempo não vai tirar proveitos do conteúdo aqui hoje. Também podem ser ajudadas, mas especialmente para aquelas que recém tiveram o diagnóstico. Uma dúvida que assombra o coração de muitas mães que recém tiveram o diagnóstico. Eu digo isso porque foi a minha experiência, né? Já passei por isso também. Então, quando eu recém tive o diagnóstico de autismo do meu filho, eu fiquei muito perdida. O que seria melhor? Porque nós, mães corujas, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E eu queria, mas não sabia por onde começar, né? Então, o objetivo hoje, na verdade, não é ficar falando de nomes de terapias, né? Mas é orientar qual metodologia usada nessas terapias pode ajudar melhor o seu filho autista se desenvolver e ser uma criança calma, tranquila, tá? Que você possa falar com ele, que ele vai te ouvir, que ele vai te obedecer, que ele não vai ter uma crise nervosa e que com o tempo o seu filho vai poder sozinho para a escola, se for o caso, você mora numa cidade pequena, ou vai aprender a dirigir, vai poder fazer uma faculdade, né? Vai passar pela fase da adolescência de uma forma mais leve, né? Porque nós sabemos que os hormônios, eles ficam mais intensos e nas crianças autistas também, isso aumenta mais ainda as dificuldades que o seu filho autista tiver. Então, você começando, você aprendendo a trabalhar, desenvolver o seu filho agora, você está plantando para o futuro. Não só agora você vai colher resultados, mas para o futuro. Então, eu também, quando tive o diagnóstico de autismo do meu filho Henrique, que me sentia perdida, né? E pode ser, por exemplo, que algumas mães, né, são orientadas pelo médico quando se tem o diagnóstico. Então, pode ser que o médico dá orientações. Olha, você tem o laudo e o médico te orienta para que você procure tal terapia, né? Pode ser que sim, nem sempre. Às vezes você sai do consultório com o laudo na mão, mas não sabendo para onde ir, por onde começar ou o que fazer. Você já tem que lidar com a aceitação, né? Que para algumas mães não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Tem a questão da família, do pai, tudo isso envolve. Então você já passa por aquele período de aceitação, de impacto de receber o diagnóstico, né? E ainda não saber por onde começar. Então, a grande maioria das terapias
terapias sugeridas, quando o médico sugere, ou quando outros profissionais sugerem também para você, a questão é que a grande maioria dessas terapias, elas são baseadas na educação tradicional. Como assim, Sara? Que tem a ver uma coisa com a outra? Olha só, nessas terapias, e isso eu quero deixar muito claro para vocês, mães que recém tiveram o diagnóstico de autismo estão perdidas. Essas terapias, a metodologia usada nelas, são usadas intervenções, por exemplo, né? Como assim intervenção? Olha só, se o seu filho tem um comportamento que é entendido como um comportamento errado, né? Seu filho tem um comportamento errado. Então, dentro dessa metodologia, se acredita que precisa consertar, corrigir esse erro, esse comportamento errado, né? E de que forma? Então, intervindo, alterando, corrigindo com castigos, o que na verdade eles chamam de consequências, né? Se você não fizer essa atividade, você não pode fazer aquilo que você mais gosta. Ou se você fizer, eu te dou aquilo que você quer tanto, né? Então eles chamam de consequências. Eu chamo isso de chantagens emocionais e, enfim, não concordo com esse tipo de metodologia e explico por quê. Para o meu filho, que agora já tem quase 16 anos, experimentaram usar esse tipo de metodologia com ele. Não funcionou. Pelo contrário, ele ficava estressado, irritado, nervoso e chegando em casa, ele usava chantagens comigo também, né? E também isso aconteceu com várias crianças, filhos das minhas alunas. Então, esse tipo de metodologia, né? Eles focam no comportamento da criança. Esse é o foco. Ou seja, só o comportamento. Claro, tem as outras dificuldades, mas é um foco grande no comportamento. E, ao invés de procurar entender por que aquela criança está tendo aqueles comportamentos, né? E ninguém melhor do que você, mãe, para conseguir entender por que o seu filho teve aquele comportamento. Daí a importância que eu sempre falo. A melhor, como o neuropediatra disse para mim quando eu recém tive o diagnóstico do meu filho, ele disse: você, mãe, é a melhor médica para o seu filho e a sua família é a melhor terapia. Veja só, você está o tempo todo ali com o seu filho, convivendo com ele, passando por situações junto com ele. Pode ser que às vezes você não entenda. Eu recebo mensagens de algumas mães me dizendo assim: olha, Sara, meu filho às vezes tem crises nervosas do nada. Não é do nada, sempre tem um motivo, né? Mas é muito mais fácil você, mãe, que está constante ali com ele, perceber, né? Observar, sabe? Dar uma olhada, dá uma observada, né? E você, eu acho que eu sei por que ele tá com raiva, tá com medo, tá irritado. Enfim, você consegue perceber. Você precisa ser educada para isso, aprender como se observa, mas você é a melhor mãe, né? E aí o que acontece? Envolve junto as hipersensibilidades do seu filho autista, que são nos 5 sentidos. A hipersensibilidade auditiva. Seu filho pode ter um comportamento de ficar muito agitado, ansioso, ou irritado, ou até agressivo, com medo, porque foi pela hipersensibilidade auditiva, por exemplo, no tato, né, no paladar, enfim, o olfato, a visão. Então, essas hipersensibilidades, se não forem respeitadas e não forem compreendidas, elas podem servir como um gatilho para despertar aquele comportamento do seu filho. Aí o que acontece? Quem não sabe, quem não tem essa visão, quem não aprende dessa forma, mas foca apenas no comportamento, qual vai ser o julgamento? Birras, teimosias, desobediência e por aí vai. Porque o foco está só no comportamento. Tem que corrigir, tem que consertar aquele comportamento. E a criança é premiada se ela tiver um bom comportamento. Então ela cresce
entendendo que ela foi premiada, então ela teve um bom comportamento, ela foi premiada. E olha só, isso pode inclusive desenvolver consumismo na fase adulta, né? Por exemplo, às vezes a criança tem uma dificuldade na comida, né? Ela não consegue emagrecer, ela tem compulsão alimentar. Mas lá na infância foi muito trabalhado com ela assim. Ai, que bonitinho, você fez tudo direitinho. Então, chocolate para você, uma bolachinha para você. O que ela vai compreendendo? Opa, se eu tenho um bom comportamento, eu ganho uma coisa de comer, né? Então ela vai fazendo essas associações na mente lá na fase da adolescência, na juventude, na fase adulta. Isso pode refletir muito. Aí você vai atrás de terapias, psicologia, para entender que a origem estava lá na infância, né? Então, é muito importante você saber escolher a terapia para começar a ajudar o seu filho autista. Essas metodologias que trabalham dessa forma, da minha forma de pensar e na experiência que eu tenho, não contribuem, não ajudam. Outra questão, estímulos. Muitos estímulos, por exemplo, estímulos visuais, muitas cores, muitos movimentos, barulho, né? Estímulos, muito. Isso pode servir como um gatilho para que o seu filho fique agitado, fique disperso, fique desatento, fique irritado, e ele pode ter comportamentos que nessas terapias são olhados como comportamentos errados e tem que corrigir esses conceitos. Então, eu instruo as minhas alunas como olhar a causa, a origem, o gatilho que despertou aquele comportamento no filho, né? Então, o simples fato de o seu filho não saber, por exemplo, expressar os sentimentos e as emoções dele. E se as crianças típicas, ou seja, as crianças que não são autistas, quando pequenas, na primeira infância, por exemplo, elas já têm essa dificuldade para expressar os seus sentimentos e muitas vezes expressam de uma forma de birra, né? Quanto mais o seu filho autista. Olha só, o que é autismo? A maioria, felizmente, a maioria das pessoas estão tendo essa consciência agora que autismo não é doença. Se não é doença, não tem tratamento, né? Bom, sendo dessa forma, o seu filho autista tem as mesmas dificuldades que uma criança que não é autista. Tem as mesmas dificuldades. Porém, a criança autista, ela tem agenda aí. Se você tem uma caneta, papel, anota isso, porque isso vai fazer parte da base, da estrutura. Lembra que eu falei no bate-papo passado sobre alicerce, uma construção? Faz parte do alicerce. O autismo é um déficit na comunicação e na interação. Então veja só, se o seu filho autista tem esse déficit na comunicação, na interação, como que ele vai conseguir expressar os sentimentos dele? Ele não vai, mas não vai mesmo. Ai, Sara, mas o meu filho é tão inteligente. Meu filho é autista, mas ele é inteligente. Nossa, ele fala bastante. Ele vai muito bem na escola, ele não sei o que tem. Mas só que às vezes ele fica muito nervoso, muito agitado. Então, teu filho tem déficit na comunicação e na interação. Ou seja, ele não consegue expressar para você, mãe, ou para as outras pessoas, o que está acontecendo dentro dele, a desorganização que está dentro dele. Então ele desenvolve esses comportamentos. Ele não consegue expressar a raiva, ele sai jogando brinquedos, ele sai batendo, né, agredindo. Ele não sabe o que é aquilo que está dentro dele. É raiva ou medo. Ele pode ser agressivo porque ele está com medo, como se fosse uma defesa, ou ele pode ter uma resistência muito grande para frequentar a escola, por exemplo, para ir ao dentista, enfim, algum lugar. Por quê? Medo. E ele reage, se joga no chão, né? Enfim, grita. Então, não podemos olhar somente para aquele mau comportamento, mas o que causou, o que está causando, né? Ou às vezes ele tem uma necessidade de atenção. É só isso, colo, de um carinho, né? Ou até da sua presença ali junto com ele. É isso que ele quer. É só isso, né? E aí o que acontece? Por você não parar e não observar o motivo daquele comportamento dele,
sabe? Muitas pessoas chamam de quê? Birra, desobediente, mal educado, teimoso e por aí vai. E focam, né, essas terapias, nessas metodologias, focam consertar, corrigir aquilo que eles dizem ser um mau comportamento. Mas o seu filho autista não sabe por que ele está agindo assim. Ele precisa de um direcionamento, alguém que chegue até ele e ajude ele a entender por que ele teve aquela crise nervosa. Não na hora da crise, não queira fazer nada disso, deixa passar, espere ele se acalmar. Depois você vai ajudando o seu filho e aí você vai educando ele emocionalmente, você vai dando direcionamentos para o seu filho. E quando você, mãe, entende isso, passa a fazer todo sentido para você. E você começa a olhar para o autismo com outros olhos, né? Não assim com olhos de julgamento, por exemplo, mas com olhos de compreensão, de amor, de respeito para o seu filho. E o seu filho vai retribuir para você, sabe como? Devolvendo na maneira dele carinho, amor por você. Você quer tanto que o teu filho fale um eu te amo para você? Seu filho autista já falou isso alguma vez? Você precisa dar o primeiro passo, né? Ele tem o déficit de comunicação e interação, então é muito mais difícil para ele. Você dá o primeiro passo. E no meu método Criar, eu ensino as mães visualizarem, enxergarem o que pode ter sido o gatilho para o filho ter aquela crise nervosa. Então, quando você, mãe, entende e descobre isso, o autismo do seu filho ou da sua filha ou na sua família se torna muito mais leve, muito mais leve. Claro que é um processo, é um trabalho formiguinha, é um dia após o outro, cada dia uma vitória, cada dia uma evolução, né? Não existe uma receita de bolo pronto para ajudar autistas, porque cada autista tem as suas necessidades únicas, né? As suas necessidades únicas. Então, cada criança autista precisa ser olhada de uma forma única e especial. E quando você, mãe, entende, compreende isso, seu filho começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, e ele vai se desenvolvendo e se tornando mais e mais independente, cada vez mais. Você observa como ele vai, né? Hoje eu observei uma coisa tão interessante na minha filha, na Helena. Eu busquei ela na escolinha e eu estava conversando com a minha mãe. Então, peguei ela conversando com a minha mãe, vim para casa e quando estava chegando perto de casa, ela começou a gritar, dar uns gritos e chutar o banco, né, do carro. E eu falei, filha, o que está acontecendo? E ela não queria me falar. Quando eu estacionei o carro, cheguei em casa, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, mamãe, você sabia que crianças, que filhos de mães, que quando pegam o filho na escola não dão atenção para a criança, ela fica brava? Eu falei, então você ficou brava porque eu não te dei a atenção que você queria. Por isso não. Agora vamos lá, vem no colinho da mamãe, me conta aqui o que você brincou hoje, que lanche que você lanchou, colinho, o que vocês fizeram lá. E aí foi conversando com ela, pronto. Nossa, Sara, mas desse jeito você está deixando sua filha manhosa? Nossa, não. Quanto mais carinho você dá, quanto mais o seu filho autista se sente amado, compreendido, respeitado por você, você é o exemplo do seu filho, né? E outra coisa que eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, eu também tenho uma mãe, eu também quero a atenção da minha mamãe. Então eu expliquei, fiz essa conexão para ela entender, né? A vovó dela é minha mãe, então eu também quero atenção, também quero falar com a minha mamãe, né? Então, isso é muito importante entender. Se eu não tivesse essa percepção, essa compreensão, o que eu poderia ter feito com ela? Ah, menina, para com isso! Que coisa, fica aí chutando o banco, fica gritando, você tá ficando doida? Para com isso, que falta de educação! Você não tem respeito com a sua mãe, não! E tanta coisa eu poderia ter feito para ela, falado para ela, né? Aquilo seria impactante. E como ela iria se comportar? Ele ia ficar pior ainda. Ela poderia ter uma crise nervosa e não ia resolver.
Então, precisa entender o motivo e dar o suporte necessário que o seu filho está precisando. Eu sempre falo para as minhas alunas, o teu filho te mostra o caminho. Às vezes você pode ficar perdida, agitada, o que eu vou fazer? Para, calma, olha para o teu filho, ele te mostra o caminho. Você precisa aprender a ouvir seu filho, para ele, né? Então, se fosse na educação tradicional, né, que seria castigos. Agora, chegando em casa, você vai ver, você não vai poder ver o seu desenho preferido, você não vai poder comer o bolo, enfim, outra coisa. Gritar não pro filho o tempo todo. Seu filho é autista, ele não sabe, ele precisa de direcionamento, ele precisa que você instrua. Ok, não é legal fazer aquilo, não é saudável, pode se machucar, mas então direciona ele pro que ele pode fazer ao invés de fazer aquilo que não é certo, que pode machucar, né? Então direciona, mostra o caminho para ele, porque para a criança autista, quando faz sentido aquela explicação que você dá para ele leva ao pé da letra. Eles já levam ao pé da letra tudo, eles são concretos, não abstratos. Então, se faz sentido para ele não brincar com faca, então ao invés de você dizer assim, não, devolve essa faca, não pega na faca, menino, joga essa faca aí, ai, pronto, ele vai continuar pegando a faca. Ué, por que não pode? Você pega a faca, o pai dele pega a faca, o irmão mais velho pega a faca, por que ele não pode pegar a faca? E com a faca vocês fazem comida gostosa, corta o pão, corta a salada. Por que ele não pode pegar a faca? Mas quando você ajuda ele a entender, fazer sentido, ter conexão, que quando ele tiver idade, ele vai poder usar a faca. Por enquanto, a faca é perigosa, corta, dói muito, pode sair sangue, vai ter que ir no hospital para cuidar do dedinho dele, ele pode chorar, enfim, você pode pegar alguma figura, né, que não seja assim tão dramática, né, mas você pode mostrar, inclusive, olha aqui, olha esse dedo machucado dessa pessoa, tá vendo? Olha, a faca escorregou e cortou a mão dela. Doeu muito. Opa, fez sentido pra ele, né? Então ele não vai mais pegar a faca. E se ele vê alguma criança da idade dele pegando a faca, ele vai danar com aquela criança, porque ele aprendeu que é perigoso pegar a faca. Corta, machuca, dói, né? Então, direciona seu filho ao invés de ficar gritando. Quantos nãos você grita pro seu filho por dia? Faz as contas, anota. No final do dia você vai ficar assustada. Quantas vezes você fala 1000 vezes a mesma coisa e ele não te obedece? Por quê? Falta direcionamento. Aí, ao invés de você saber disso, como você vai agir com ele? Mas é teimoso! Puxou o pai! Puxou não sei quem. É muito teimoso esse menino, não obedece. Eu canso de falar, ele não obedece. Direciona seu filho. O autista precisa de direcionamento. O meu filho não sabia, quando ele tinha em torno de uns 6, 7 anos por aí, ele não sabia o significado da palavra obedecer. Eu perguntei pra ele, ele não sabia. Aí, o que aconteceu? Eu tive que explicar pra ele o que significava a palavra obediência, obedecer. Quando a mamãe falar obedecer, é pra você fazer aquilo que a mamãe está pedindo pra você. Isso é obediência. Eu sou mamãe, você é filho. Eu falo, você obedece. Daí ele entendeu. Mas antes não fazia assim. O que quer dizer obedecer? E muitas vezes você usa palavras abstratas para o seu filho e ele não entende e ele continua fazendo. Então, é muito importante você aprender a trabalhar com o seu filho, conhecendo o que pode servir de gatilho para desenvolver uma crise nervosa nele, né? Um comportamento que seria enxergado como um comportamento errado, agitação, desobediência, birra, que dizem, enfim, né? Então, você muito provavelmente vai ficar com vontade, né? Porque você teve aquela educação tradicional, né? Que pai falou, tá falado, né? Se não obedece, chinelada, castigo. Muito provavelmente você foi educada com essa educação tradicional. Então, naquele momento ali, a sua vontade é agir da mesma forma. Você esquece que ele é autista, você vai agindo da mesma forma, né? E aí o que acontece? Você pode contribuir para que ele fique mais nervoso ainda, que
ele tem uma crise nervosa, que ele continue não te obedecendo, ou como algumas mães têm falado pra mim, eles dão de frente, eles testam. Às vezes a criança nem é TOD, nem é, mas pelo comportamento dela, ela ganha o carimbo do médico, da psicopedagoga lá, que ele é TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Existe realmente esse transtorno, existe, mas nem sempre. Quando você vai observar, a dificuldade está lá no gatilho mental que desencadeou aquele comportamento. E a grande maioria dessas terapias focam apenas no comportamento. Tem que corrigir o comportamento. É que ele é um erro, né? E focam só. É que ele estressa a criança de um jeito, porque a criança se sente mal compreendida, mal entendida. O autista já se sente um peixe fora d'água, vivendo nesse planeta Terra, onde a grande maioria são não autistas. Ele já se sente um peixe fora d'água. E ainda por cima, ele tem um comportamento que ele nem sabe por que ele teve aquele comportamento e querem corrigir, muitas vezes, com manipulação, né? Com consequências, que seriam castigos, intervenções e tudo mais. Então, depois que você age dessa forma, né, como a sua educação tradicional que você teve, naquela hora ali você perde a paciência e, né, dá umas palmadas ou grita, enfim, perde a paciência. Aí o que acontece? Você pode se sentir culpada depois. Nossa, por que eu fui falar assim? Por que eu fui gritar? Eu não deveria perder a paciência com meu filho, afinal ele é autista, ele tem dificuldade. Ai, por que eu fui fazer assim? Mas aí vira uma bola de neve. Por quê? Aí você desregulou o seu filho, que já estava desregulado, e vira uma bola de neve. Se você aprende, né, que por trás desses comportamentos existe uma razão e você procura suprir aquela necessidade do seu filho autista ou redirecioná-lo, né? Então, você inclusive vai ter condições de ajudar a escola do seu filho, como eles podem lidar com o seu filho. Como eles podem fazer o mesmo com ele, o mesmo que você faz, que vai dar resultado, que vai dar certo. Você tem confiança, você tem autoridade. Por quê? Porque você faz assim em casa, né? Então, você pode não ter aí formações, né? Mais teorias, mas você tem a prática. O que adianta ter a teoria e não ter a prática? Isso é muito importante. Principalmente para você, mãe, que recém teve o diagnóstico e tá aí apavorada, perdida, não sabe para onde vai. Entra na internet, tem um monte de informações, um monte de orientações, porém, são tudo informações soltas, perdidas, não tem conexão, né? Não tem ali um passo a passo. E aí você fica, não consegue, tem um monte de informações na cabeça, mas na hora de ter resultados, pode ter sim algum outro resultado, pode, mas não tem na velocidade que você desejaria que o seu filho evoluísse. Quando você tem, como eu falei no bate-papo passado sobre alicerce, quando você tem estruturado um alicerce e você começa a construir, você tem as informações, elas têm um passo a passo, vai te dar direcionamento, inclusive, consequentemente, você vai ter como direcionar o seu filho para que ele supere cada dificuldade e se desenvolva nas habilidades únicas do seu filho. Como eu disse, tem receita de bolo para ajudar crianças autistas a se desenvolverem, mas precisa de uma estrutura, de um passo a passo, né, para você ter esse direcionamento e não ficar perdida em tantas informações por aí afora. E acalma o teu coração, não se desespere em sair desesperada procurando terapias. Dê essa oportunidade para você, de você mesma aprender como, sem milagres, sem grandes segredos, mas você pode ajudar o seu filho autista, porque você vai desenvolver um novo olhar sobre o autismo. Você não vai enxergar o seu filho como um problema, como um erro, como uma doença, com defeitos. Não, você vai olhar para o seu filho autista como uma criança que ela tem déficit de comunicação na interação e você precisa direcioná-la. Claro que tem crianças autistas que precisam de um
um nível muito maior de suporte seu. Bem, de algumas terapias, como por exemplo, o meu filho, ele fez ecoterapia no cavalo, hidroterapia. Então, atividades para ajudar na coordenação motora, na psicomotricidade, ótimo. Mas cuidado com as terapias que usam metodologias, intervenções, bloqueios, castigos, que são chamados de consequências, e por aí afora. Resumindo, terapias que o foco é corrigir o comportamento do seu filho. E você vai ter a oportunidade de entender qual o gatilho mental que desencadeou aquele comportamento dele. Tá? Não fica... Porque aí o que acontece? Como se tem o foco apenas no comportamento, sabe o que vai acontecer? Primeiro que não deixam a mãe entrar, porque a mãe, né, o filho não vai desenvolver o suficiente, porque a mãe não sei o quê, sendo que você tem todo o direito e liberdade de participar sim de uma terapia, tá junto ali, acompanhar, né? Mas a maneira como seu filho vai reagir, os gritos, os choros, por causa das intervenções, você não vai ter coração, você vai acabar interferindo, então eles preferem que você não entre na sessão, né? Ok, outro detalhe, você vai poder desenvolver o seu filho, porque você vai, com amor, você vai direcionando ele no dia a dia, no passo a passo. Cada situação, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, você pode trabalhar desenvolvendo o seu filho. Você pode instruir a escola, os momentos que ele fica na escola. Como que a escola deve fazer? Como você faz em casa? Sara, mas eu trabalho e eu tenho que deixar meu filho com babá, com avó. Instrui também. Instrui essas pessoas. Todos estão envolvidos. A família, todos se envolvem no autismo do seu filho. Mas você, mãe, é o pilar. Se você não desenvolver um novo olhar sobre o autismo do seu filho e você você apoiar a mesma forma de pensar da grande maioria, que é a educação tradicional, né? Focar só no comportamento, corrigir o seu filho para que ele volte a ser como uma criança que não é autista. Se você ainda tiver esse pensamento aqui dentro da caixinha, vai ser muito difícil você evoluir o seu filho autista, né? Muito difícil. Ajudou? Despertou? Te trouxe clareza esse bate-papo? Conta aí pra mim, eu vou responder aqui quem está falando comigo, quem já deixou alguma dúvida, alguma pergunta. Luzimar, o neuropediatra, encaminhou minha neta para fazer terapia ocupacional. Sim, normalmente eles encaminham psicólogo e fono. Ela tem 2 anos e 2 meses e ainda não fala. O que você acha? E quanto tempo ela está fazendo de terapia, Luzimar? Você pode compartilhar aqui comigo, por favor, se você ainda estiver presente? Oi, César, você tá aqui, querida? Beijo pra você. Eli, minha bebê tem 1 ano e 4 meses. Ela não aceita não. Talvez a sua filha nem entenda ainda sobre regras, tá? Mas vamos lá. Ou ela não entende o que é o não ainda. Daí ela me bate, morde, chora muito, grita muito. Pode ser a característica do autismo? Amada, pode. Demorou para ir atrás de um neuropediatra, de um psiquiatra infantil, de um pediatra que tenha experiência em dar diagnóstico para autismo. Por favor, não vá gastar o teu dinheiro com profissionais que não têm experiência, que para eles autista é aquela criança que não fala, que não olha nos olhos, que bate cabeça, que se joga no chão, que agride, que é agressiva. Autista é só aquilo. Não perca teu tempo e teu dinheiro. Não vai em profissional assim. Vá naquele profissional que tem aquela sensibilidade, que tem aquela experiência de dar laudos de autismo, inclusive para crianças autistas que têm poucos sinais, que demonstram pouquíssimos sinais de autismo. Opa, aí esse é um profissional top, porque ele bateu o olho naquela criança que olha nos olhos, que fala, né, que brinca com outras crianças e dizer assim, essa criança é autista, ele tem que ser um cara muito bom, tá? Então, vai num profissional de preferência que tem experiência, tá? Quem mais? Tem alguma pergunta aqui? Parará. Miguel, boa noite. Meu filho tem 4 anos, muito agitado. Não se concentra. Pois é, Miguel, se você está comigo aqui ainda, esses são comportamentos do seu filho. Quando você fala aí de agitação,
dificuldade na concentração, eu te dou um alerta. São características, são sintomas. Não estou dando diagnóstico aqui, por favor. Quem teria que dar o diagnóstico é um médico, ou no caso aqui até uma pedagoga, psicopedagoga ou neuropsicopedagoga poderia fazer um encaminhamento aí para você. Mas são sinais de TDAH, né? São sinais. Teria que fazer testes, acompanhamento para realmente confirmar, tá? Mas vai aí um alerta para você. E as crianças autistas, elas podem desenvolver comorbidades como as outras crianças que não são autistas. Eles podem. Então tem autista TDAH, autista TOD, TOC, bipolar, esquizofrênico, síndrome de Down, com qualquer uma outra síndrome ou comorbidade, né? E às vezes a gente fica focado só ali no TEA, no autismo, ou não é instruído para nós isso, tá? Então vai aí algo para você desenvolver, ir atrás para ter mais clareza quanto a isso. Às vezes, como eu estava explicando no bate-papo, pode ser que por trás de um comportamento existe alguma dificuldade aí do seu filho, não saber se expressar, medos, inseguranças, mas às vezes é porque ele desenvolveu uma comorbidade. Então, autismo não é doença, portanto, autismo não tem tratamento, mas comorbidades, transtornos precisam de tratamento, tá? E aí é legal você ir atrás, tá bom? Luzimar, a fono da minha neta sempre deixa ela entrar e até interagir durante a sessão. Que legal, isso é ótimo, muito bom. 4 meses que faz terapia. Luzimar me dizendo, né? Luzimar, tem 4 meses que faz terapia? Quantas palavrinhas a sua netinha já conseguiu? Já está falando? Palavras, não assim metade, palavras. Conta aí pra mim. Quantas ela já conseguiu? 4 meses, né? De fono? Conta pra mim. Miguel, boa noite. Ah, tá, esse aqui do Miguel eu já respondi. Nenhuma. Zimar, vou compartilhar algo aqui com você. Vou compartilhar algo de 2 alunas minhas. A Renata, de Joinville, mãe do Anthony. Ele fez 2 anos e meio de terapia com fono. Sabe quantas palavras ele conseguiu falar em 2 anos e meio? 10 palavrinhas. Não completas, que por exemplo, dinossauro ele fala sauro, mas 10 palavras em 2 anos e meio. E a Lauana, que onde ela mora, em Fortaleza, né, numa cidade do interior, não tem terapias, não tem fono, não tem suporte. Ela aprendeu a desenvolver a fala do Afonso Henrique, o filhinho dela, de 2 anos e 8 meses. Compara aí, olha a diferença. Em 2 meses, o Afonso Henrique já fala 5 palavras e conhece 7 letrinhas do alfabeto. Por quê? Pela forma como é trabalhado, não com repetições. Quantas mães passam para mim assim: Sara, é possível, meu filho autista aprendeu a falar uma palavra, depois desaprendeu. Ele falou 1, 2 vezes, depois não falou mais. Não é que o seu filho esqueceu, não é que ele desaprendeu, ele não aprendeu. Ele foi um papagaio, ele repetiu e pronto, né? Mas quando você aprende a trabalhar a comunicação de uma forma lúdica, divertida, eu falo muito em outros vídeos, eu falo sobre conhecer o mundo imaginário do seu filho, cativar e depois ir motivando ele para vir para sua realidade e ali trabalhar, desenvolver nele aquela habilidade que você quer que ele aprenda e se desenvolva, como por exemplo a fala, é muito mais rápido, é muito mais fácil do que você ficar apontando e querendo, esperando, exigindo que teu filho fale, repita aquela palavra. Então é isso, gente. Então, beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso e amanhã a gente se fala de novo aqui às 20 horas de Brasília. Tá, minhas queridas? Beijo para vocês.